tendo como base, né, tudo isso que Esdras demonstrou, com o intuito de mostrar um sentido de por que utilizar isso no nosso dia a dia, né, trouxemos um dos problemas que podem ser resolvidos utilizando tabela verdade, álgebra booleana, enfim, né, todo esse conteúdo que a gente tem discutido ao longo desse seminário. Então, essa aqui foi uma questão que caiu na nossa prova, né, recentemente, de matemática, e que envolve um problema real. O enunciado diz o seguinte: dois sensores são usados para monitorar as portas dianteiras de um veículo, né, sensor A e sensor B, identificando se elas estão abertas ou fechadas. Esse sistema possui uma chave que o faz ligar, que seria a chave C, e caso ele esteja ativo e um dos sensores atuar, o alarme será disparado com pelo menos qualquer uma das duas portas sendo abertas, né? Então a gente deveria projetar um circuito de acionamento para esse alarme. E é onde foi que a gente utilizou o conteúdo que foi abordado durante esse curso de matemática. Temos aqui, ó, a obtenção da tabela verdade, que rege o funcionamento do sistema. Temos também aqui a álgebra booleana, que a gente vai aprender a elaborar ela utilizando um outro método, o mapa de Carnot. E temos também a representação simbólica desse circuito, que já foi demonstrado através de tabela verdade, que já foi demonstrado através de álgebra booleana. Teremos também uma representação simbólica desse circuito. Pode avançar, Esdras, por favor. Então, tendo como base, né, aquele exemplo, temos dois sensores. Nesse caso, na tabela verdade, colocamos aqui o sensor A e o sensor B e a chave. E observem que, equivalente à tabela verdade que tínhamos anteriormente, os números eles começam a significar alguma coisa no nosso mundo real. Então, o número 0, nesse caso, ele simboliza a ausência de atuação do sensor ou da elétrica ou acionamento do circuito. Então, quando o sensor A está desligado, o sensor B está desligado e a chave está desligada, a minha saída é 0. Se eu tiver com o sensor ligado, o A, se eu tiver com o sensor B, ou sensor A desligado, se tiver com o sensor B desligado, mas ligar somente a chave, como eu não tive acionamento por parte dos sensores, a saída vai ser 0. Se eu simplesmente acionar o sensor B e não tiver com a chave de acionamento do circuito ligado, ele não vai poder atuar o alarme. E assim a gente consegue observar que temos uma aplicação direta do que a gente observou durante toda essa abordagem da matemática no nosso dia a dia. Avança aí, Esdras, por favor. Depois disso, utilizando as saídas que foram obtidas com valor positivo, sinal 1, montamos aqui o mapa de Carnot. Não vou ter como aprofundar tanto sobre esse assunto, mas o que acontece? A gente vai observar aonde que ocorrem interseções de menores variações, e em cima disso a gente consegue montar a álgebra. Observe lá embaixo que foram compostos dois conjuntos, e com esses conjuntos eu consegui chegar à seguinte condição: A vezes C mais B vezes C. Se fôssemos verter para os símbolos que a gente já estudou durante esse conteúdo, teríamos A e C ou B e C. Seria essa a resposta. Avança, por favor, Esdras. Aí, vindo agora um pouco para o mundo da eletrônica, essa seria a representação simbólica da equação que conseguimos montar utilizando o mapa de Carnot para chegar à representação dela num circuito lógico através de símbolos. Esses símbolos que parecem um U, um Uzinho, né, os primeiros, o A, o C, o B, parece um picolé, sei lá, com dois palitos, eles simbolizam o I, o conectivo I. E esse último conectivo, né, que tem tipo uma barriguinha para dentro, né, ele simboliza o OU. Essa aí é a representação simbólica de tudo aquilo que vimos na matemática ao longo do conteúdo. Agora eu vou compartilhar aqui esse circuito que foi projetado, foi dimensionado através de uma tabela verdade, simplificado no mapa de Carnot. Eu agora vou mostrar o funcionamento desse circuito através de um simulador chamado Tinkercad. Só um momento. Vai agora para a apresentação prática do nosso circuito lógico, que consiste no enunciado dado anteriormente. Vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho sobre esse ambiente. Aqui é um ambiente virtual, onde eu consigo simular coisas que ocorrem no nosso dia a dia. Esse circuito aqui está composto por uma fonte de alimentação. Temos aqui
um switch onde eu vou conseguir simular as entradas e saídas, no caso, o switch vai simular as entradas, perdão, A, C e B, nessas chaves aqui, 1, 2 e 3. Esse CI aqui, ó, ele faz justamente a operação do I, e esse outro CI faz a operação do OU. Quando o circuito for acionado, ele vai interpretar de maneira lógica esse acionamento, vai liberar uma saída para esse MOSFET. Esse MOSFET irá amplificar, através desse frequencímetro aqui, uma variação de corrente para que a gente consiga emitir um sinal sonoro. E a gente vai observar o funcionamento dele agora. Vou iniciar a simulação. Observe que eu acabei de energizar meu circuito com 5 volts. No momento, ele tem um consumo de 33,9 microamperes. Eu deixei aqui o meu gerador de frequência, numa frequência qual que vai me gerar um sinal sonoro. No momento que eu aciono a chave A ou aciono a chave B, eu não tenho nenhum tipo de ruído. Por quê? Porque o meu problema dizia o seguinte: para que ele venha a funcionar, eu preciso primeiro ligar o sistema, que era ligado através de uma chave C, conforme nossa tabela verdade. Então, nesse momento, eu vou acionar o C e vou simular aqui o acionamento de uma das duas portas. Fechei a porta, parou o circuito. Abri a porta, energizou. Desliguei o circuito. Independente do acionamento, eu não consigo ter sons. Por quê? Porque, na minha lógica, eu criei uma dependência da chave de acionamento de todo o circuito para que os sensores comecem a atuar. Então, essa é a nossa apresentação. A gente conseguiu verter parte do conteúdo adquirido ao longo dessa matéria, da matemática, o que a gente também tem aplicado na matéria de circuitos digitais. Obrigado. Abrindo a fala de Mário, a gente encerra justamente demonstrando na prática, né, o que seria todo por trás o conteúdo lógico, o conteúdo eletrônico, o conteúdo computacional de uma operação. Esse caso é um alarme, mas a gente pode imaginar também um sistema de elevador, a gente pode imaginar um sistema de abertura de porta automático. Então, tudo por trás dos nossos dispositivos, né, que a gente usa no cotidiano, tem por trás uma estrutura matemática, uma estrutura lógica, desenvolvendo tudo aquilo.